Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 3. Para iniciar, você deve colocar o seu nome e assinalar a sua turma. E vamos dar início à resolução das atividades. Atividade 1. Observe o conjunto de polígonos abaixo e marque a opção correta. Nós podemos perceber que nesse conjunto existe uma circunferência, 3 triângulos e 4 quadriláteros. Resposta correta, alternativa D. Atividade 2. Renata estava brincando com formas geométricas e montou um boneco. Observe e diga que figura forma o tronco deste boneco. Nós podemos perceber que o tronco deste boneco é formado por um polígono de 5 lados. E o polígono de 5 lados, ele recebe o nome de pentágono. Resposta correta, alternativa B. Atividade 3. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? Para calcular a soma dos ângulos internos, eu faço o quê? Número de lados menos 2 vezes 180 graus. O heptágono tem quantos lados? 7. Então, 7 menos 2 vezes 180. 7 menos 2 é igual a 5. 180 vezes 5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9. 900 graus é a resposta que aparece na alternativa A. Atividade 4. Quanto mede cada ângulo externo de um hexágono? Para calcular o ângulo externo, eu faço o quê? A soma dos ângulos externos divididos pelo número de lados. E em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360 graus, que eu vou dividir pelo número de lados do hexágono, que é 6. 360 dividido por 6, 60 graus. Então, resposta correta, alternativa B. Atividade 5. Nome dado à distância do centro do polígono inscrito em uma circunferência até um de seus vértices. O polígono inscrito é aquele que está dentro da circunferência. E o seu vértice, ele coincide com a extremidade da circunferência. Então, o centro desse polígono até o vértice vai ser o mesmo centro até o contorno da circunferência. Então, essa distância é chamada de raio. Atividade 6. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio medindo 20 metros. Então, a área de uma praça circular vai ser calculada com π vezes o raio elevado ao quadrado. O valor de π é 3,14 e o raio da praça, 20. Então, vamos multiplicar. 20 ao quadrado é 20 multiplicados por ele mesmo 2 vezes. E 20 vezes 20, 400. Vamos descer os 2 zeros. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Temos quantas casas decimais? 2. Então, na resposta também, nós vamos deixar 2. E como são zeros, nós podemos anular. Então, a área gramada vai ser de 1.256 metros quadrados. Resposta correta, alternativa C. Atividade 7. Renata construiu todas as diagonais de um hexágono regular. O número de diagonais presentes no hexágono é, para calcular o número de diagonais, eu faço o quê? O número de lados, que multiplica o número de lados menos 3, divididos por 2. O hexágono tem quantos lados? Então, 6, que multiplica 6 menos 3, divididos por 2. Simplificando 6, que está fora de parênteses com 2, 6 dividido por 2, 3.
6 menos 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, o hexágono é o polígono que possui 9 diagonais. Resposta correta, alternativa B. Atividade 8. Lucas desenhou uma figura formada por 2 hexágonos. Veja o que ele desenhou. Nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é. Então, primeiro eu tenho que descobrir o valor de cada um desses ângulos. Nós temos aqui 2 hexágonos. Então, vamos calcular a soma dos ângulos internos, que é o número de lados menos 2 vezes 180 graus. O hexágono possui quantos lados? 6. Então, 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é igual a 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Então, a soma dos ângulos internos é 720. Agora, para calcular cada ângulo interno, que eu vou achar o valor do alfa e o valor do beta, eu vou fazer o quê? A soma dos ângulos internos divididos pelo número de lados do hexágono, que é 6. 720 dividido por 6 vai dar 7 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6 para 7, 1. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12 para 12, 0. Sobrou 0, coloco 0 no quociente. Então, cada um desses ângulos, tanto o ângulo alfa como o ângulo beta, mede 120 graus. 120 mais 120, a soma dos dois é igual a 240 graus. Resposta correta, alternativa C. Atividade 9. O número de diagonais da figura abaixo é. Nós já vimos que para calcular o número de diagonais, eu faço o quê? Número de lados que multiplica número de lados menos 3 divididos por 2. Eu tenho um quadrilátero, então polígono de 4 lados. Então, eu vou ter 4 que multiplica 4 menos 3 divididos por 2. Posso simplificar o 4 com 2. 4 dividido por 2, 2. 4 menos 3, 1. 2 vezes 1, 2. Então, o quadrilátero ele possui 2 diagonais. Atividade 10. A figura mostra 3 polígonos que a Maria desenhou, juntando por um dos seus lados 2 triângulos retângulos geometricamente iguais. Então, nós podemos ver que essa primeira figura aqui, ela tem 2 triângulos retângulos. A segunda figura também. O que é triângulo retângulo? São triângulos que possuem ângulos de 90 graus. Olha, ambas, as 3 figuras são formadas por triângulos retângulos. Então, a primeira figura representa o quê? Nós temos aqui um polígono que tem 2 pares de lados iguais e sendo eles paralelos. Então, nós temos um paralelogramo. Na segunda, nós temos um polígono de 3 lados, que é um triângulo. E na terceira, nós temos um polígono de quantos lados? Um polígono de 5 lados. O polígono de 5 lados é o pentágono. Então, resposta correta, alternativa B. Atividade 11. Determine o perímetro de uma circunferência de raio 3 metros. Para calcular o perímetro de uma circunferência, eu faço o quê? 2π vezes o raio. O π é 3,14 e o raio é 3. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Eu tenho quantas casas decimais? 2. Na resposta também eu vou deixar 2. Agora, vamos multiplicar por 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. E 3 vezes 6, 18. Temos quantas casas decimais? 2. Na resposta também, vamos deixar 2. 18 inteiros e 84 centésimos de 1 centímetro. É a resposta que está na alternativa C. Atividade 12. Sabendo que
o apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio R mede 15 centímetros, determine a medida do raio dessa circunferência. Então, se o apótema mede 15 e eu quero o raio, eu já sei que o apótema é a metade do raio. Então, o raio vai ser igual a quê? A 2 vezes o apótema. Tá dividindo, passa multiplicando. Se o apótema mede 15, o raio vai ser 30. Então, 2 vezes 15, 30. Resposta correta, alternativa A. Atividade 13. Em uma circunferência de raio 8 vezes raiz quadrada de 2, encontra-se um quadrado inscrito na mesma. Determine a medida do apótema. O que é o apótema? O apótema é o raio é 8 raiz de 2, vezes raiz de 2, divididos por 2. Nós temos aqui a fórmula. Raio raiz de 2 dividido por 2. E o raio é 8 raiz de 2. Posso simplificar 8 com 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. E raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Logo, a medida do apótema desse quadrado é igual a 8 centímetros. Atividade 14. Um hexágono regular encontra-se inscrito em uma circunferência de raio 10 centímetros. Determine a medida do lado. O lado é igual a quê? Exatamente a medida do raio. Logo, se o raio é 10 centímetros, o lado também será igual a 10 centímetros. Parabéns, você acertou todas as perguntas. Para finalizar, clique em enviar e entregue as suas atividades.